Vamos lá então, começando mais um Resenha Bodybuilder e a nossa convidada de hoje tem muita coisa para contar pra gente, né, Jé? A nossa querida atleta profissional wellness, Jéssica Basso. Olá pessoal, é um prazer estar aqui, fico muito lisonjeada do convite, né? Nós como atletas, a gente sempre espera ser reconhecido e estar aqui hoje para mim é um reconhecimento, fico bem feliz pelo convite. A gente tem uma amizade já de longa data, né, já é uma atleta já que vem há anos, né, batalhando, né, já. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né, como foi que tu começou no esporte e como foi que surgiu essa ideia para ti? Então, né, sempre vem da infância, né? Eu comecei a treinar com 14 anos. 14 anos? Eu era muito magrinha. Qual a tua idade hoje? Hoje eu tenho 27. 27? Isso. Meu Deus! Uma estrada aí já na parte da musculação. E desde o início eu já fui pra musculação porque eu queria realmente mudar meu corpo. Era meu objetivo, eu era bem magrinha, pesava 45, 46 quilos. Depois a gente vai passar umas fotos, aí vocês vão ver a evolução dela. Sofri um bullying aí na escola. Sofria bullying de criança? Normal, de infância, né? Mas enfim, aí queria mudar isso, queria ganhar um peso. E aí eu fui pesquisar como engordar, fui pesquisar na época. E aí eu vi que tinha que treinar e comer bastante. Então comer nunca foi um problema pra mim, até minha mãe ela sabe. Então comecei a treinar com 14 anos, bem novinha, e meu corpo respondeu muito rápido, assim. Então com ali 3 anos eu já tinha ganhado mais de 10, 12 quilos. Nossa. Ali e tava com um físico legal. E eu conheci o Christian com 17 anos. E ele era atleta, e aí eu sempre admirei isso. Desde que eu entrei, assim, quando eu entrei na academia, eu já pensava em ser atleta. Já entrou, já começou a já treinar. Admirava. E na época não tinha muitas atletas, assim, femininas, sabe? Tu lembra em que ano foi isso? Meu Deus, não vou saber exatamente, eu só de conta, mas... Mas já tinha wellness, já tinha os... Tinha, mas assim, tava bem no início da categoria. E eu lembro muito da Eva Andressa na época, que ela era figure, era body fitness na época, né? E a Juju Salimene, então eu me inspirava nelas porque não tinha outras referências na época, né? E comecei já treinando com esse objetivo. Eu lembro que eu salvava as fotos delas no meu celular, era capa de fundo da TV, pôster, enfim, sempre admirando, e já tinha esse objetivo. E tipo, era muito distante pra mim, né? Mas já visualizava isso. E aí conheci o Christian ali nesse meio, eu comecei a fazer educação física, conheci o Christian na academia. E ele era atleta, fui ver ele uma vez, me apaixonei de vez. Aí eu lembro até hoje das primeiras atletas que eu vi lá no palco. E eu disse, não, é isso realmente que eu quero pra mim. Já brilhou. Já brilhou e quis fazer isso. E de um ano pro outro ali, eu tava competindo já. Eu vi ele no estreante de 2015, no estreante de 2016 eu competi. Que bacana. E... Então tu já falou como foi, né? Então tu já começou com referências, então tu já entrou na academia já com referências a ser atleta. Então como tu já tinha na ideia na mudança de corpo, então isso já foi algo fácil pra ti? Foi Na verdade, assim... Tu entrou e já começou também a cuidar da alimentação? Ou isso foi surgindo depois? Foi encaixando aos pouquinhos. Mas assim, na época eu não entrei, tipo, eu vou treinar pra ser atleta. Eu queria melhorar, mas eu sempre admirei isso. E diferente das meninas, na época que eu lembro que iam comigo pra academia, elas não gostavam. Tipo, eu só quero manter. E principalmente na época tinha mais preconceito ainda, né? Com essa questão de mulher musculosa, enfim. E eu já admirava, eu achava lindo, assim. Então, eu sabia que se eu quisesse, teria uma longa estrada, mas eu já visualizava isso, tipo, bem lá no fundo, sabe? Certo. Mas era uma coisa que eu sabia que ia dar muito trabalho, assim. E aí, dieta eu comecei a fazer, acho que depois de uns 3 anos treinando sério, assim. Mas eu sempre comi bem. Lá em casa a gente sempre teve uma alimentação boa, assim. Tu sempre foi aquela magra falsa, comia que... Sim, sempre, até hoje. Posso comer bastante e não engordo. Pra ganhar 1 quilo de massa muscular é um sofrimento. Mas pra secar, assim, é a parte que mais me favorece, né? Mas foi difícil esse início de inserir uma alimentação certinha. E eu lembro que eu comecei a treinar numa academia, acho que eu tinha uns 16 anos. E o pessoal lá era uma academia bem física, até tu já deve conhecer lá de Caxias. Sim, já. Que é onde moldam, né? Isso, onde moldam os atletas. Old schoolzão, assim. né? Isso. Bem old school. E aí eu comecei lá e eu lembro que
era um outro personal que me passava o treino, ele dizia, tu tem que comer até tu não aguentar mais, porque tu é muito magra, tem que ganhar peso. Então foi ali que eu comecei a seguir alguma coisa, assim. Cara, então tu já começou, já aprendeu a treinar pesadão, então. Isso, mas eu fiz um tempo antes em outras academias, treinava errado, não tinha muita atenção, fazia de qualquer jeito. Até essa academia fechou, né, a Physical lá, né? Eu acho que ainda tem, acho ainda que tem? Não, eu vi que parecia que ia fechar, mas acho que ainda tem. E conta um pouquinho então daí como foi a experiência do teu primeiro campeonato, então? Sim. Foi em 2016, né? Tu estreou em 2016. Então eu visualizei, né, lá em 2015 que não, de fato é isso que eu quero. E aí pedi ajuda pro Christian, né, que ele já estava mais próximo de mim na época. E ele começou a me auxiliar com alimentação, aí certinha, né. Ele preparou, eu digo que ele foi o responsável principal por preparar a minha parte mental. Que eu acho que é o fundamental para tu ser um atleta, com né? certeza. Porque sem o mental tu não vai muito longe, por mais que tu tenha vontade, se não estiver preparado mentalmente. Porque uma que a gente sabe que é um esporte onde a paciência, né? A gente tem que ter a noção que a evolução vai vir com o tempo, né? É lento, né? E eu vejo hoje, né, o grande erro, principalmente das meninas, sabe? Já querem começar. Um exemplo, elas se espelham em ti, elas acham que de um ano pro outro elas já vão estar igual, sabe? É verdade. Né? Então isso vem até me preocupando por um lado, eu fico até preocupado, sabe? É uma preocupação minha também como atleta mais antiga, digamos assim, no esporte. Porque eu também percebo muito isso, que as coisas estão se antecipando muito, né? As meninas estão pulando algumas etapas. Bastante. E fica nítido isso em alguns outros aspectos, né? E isso também é uma coisa que preocupa por não sabermos o rumo que tomará a categoria, o fisiculturismo, Até enfim, porque né? de quando tu estreou, né, pra agora, o padrão mudou totalmente, muito, né? Nossa, é outro. E quando tu estreou em 2016, como é que foi o campeonato? E qual foi a tua colocação? Sim, então daí, voltando ali, o Christian preparou muito essa minha parte mental, tirou alguns vícios de alimentação que eu tinha. Então, tipo, de manhã eu tomava leite com Nescau, por exemplo. Então, ter que mudar tudo isso, né? Tirar alguns automimos, assim, que a gente tem. E ele sempre me preparou pro pior. Não, vai ser sofrido, não vai ser fácil. Então, eu já comecei com uma mente, não, vou blindada. Eu sei que não vai ser fácil. E a gente começou essa preparação ali em janeiro de 2016. Então, foram praticamente 6 meses, 6, 7 meses. Eu estreiei em 2016, eu acho que a gente estreou no mesmo campeonato. Acho que foi ontem. Estreante, né? Foi estreante. Foi em junho, né? Em junho, isso né? aí. E acho que 2 semanas depois teve o Gaúcho, né? E aí, lá na época, não que era uma regra, mas eu lembro que, tipo, quem ficava entre os 3 do estreante podia ir pro Gaúcho, alguma coisa. Os 5. Os 5, isso, pode ser. E aí, mas eu lembro que acho que foi nesse ano que não tinha mais essa regra, mas ficava meio implícito, assim, se tu não tivesse ido bem, tu não poderia ir no Gaúcho, enfim. Aí eu fui no estreante e... meu primeiro campeonato, nervosa, tava, né, começando também. E eu lembro que tinham 6 atletas e eu fiquei em 6ª. Sério? Tipo, pra começar já. Eu contei essa história aqui no podcast com o Joy e com a Cleci também, que tinham 5 atletas e eu fiquei em 5º também. Tinham 7 e eu fiquei em 5º. E também fiquei louco de brava, porque eu também não entendia das regras, não sabia. Mas na época eu fiquei até, na hora eu fiquei triste, enfim, mas tu assimila ali. E aí eu lembro que a gente chegou em casa e a minha meta era ter ficado entre as 3 pra poder ir pro Gaúcho, né? Que era 2 semanas depois. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e o Christian falou, tá, e aí, tu vai querer ir no Gaúcho mesmo assim? Porque pode, né? Só tu não vai estar tão bem. Falei, não, eu quero. Agora, daí me deu uma gana, assim, não, eu nunca mais vou ficar em último, eu falei pra ele. E aí a gente se preparou ali em 2 semanas, e ele sempre me auxiliando, me ajudando, e aí no Gaúcho eu fiquei em 2º lugar. E aí, tipo, as atletas, tipo, subiu muito nível, porque aí, tipo, já vinham as dos anos seguintes, porque já tinha gente que já ia direto competir no Gaúcho, né? E aí enfim, a gente fez umas estratégias pra eu ganhar peso, porque eu vi que eu tava menorzinha em relação às outras, principalmente de finalização, de carb up ali. E daí subi com... Em 15 dias já. Em 15 dias. Eu sei que eu subi com 2 quilos a mais, provavelmente ali pela questão de carboidrato e tudo mais que a gente aumentou. Aproveitou um pouquinho o rebote, né? E aí subi muito confiante, mudou completamente a minha confiança. Daí até ele brinca que pra eu ir bem nas coisas é só ele duvidar de mim, né? E aí ele usa até hoje essa estratégia. É o meu gatilho, assim. E eu lembro que ele deu tu vai ficar em último de novo, tu vai deixar isso acontecer? Enfim, aí usou essa parte mental, que ele sabe muito bem como usar comigo. E aí fui lá, subi completamente diferente, dei o meu melhor no palco. E aí peguei o 2º lugar. Que legal.
E daí já mudou, já né? Deu um... Eu disse, não, então, antes eu achava que não era pra isso, agora não, dá pra ir bem, né? Dá pra ir bem, tem condição. E aí, nesse mesmo ano, logo seguinte, eu fui em 2, 3 campeonatos seguidos. Aí, no campeonato seguinte, eu ganhei o overall, que foi o Miss e Mister. De 2016, em setembro. Em setembro, né? Daí fui ganhei... Eu lembro, era o estreante, o gaúcho, tinha o Miss e Mister e a Copa, né? Isso aí, E depois tinha, na época, Sul-Brasileiro, que chegou a fazer também? Aí fiz exatamente isso. Aí ganhei o overall do Miss e Mister. Cara, no meu primeiro ano. Chegou no primeiro ano dando overall. Isso. Pô. E aí fui pro Sul-Brasileiro e fiquei em segundo no Sul-Brasileiro também. Porque até na época, né, o Campeonato Sul-Brasileiro era uma referência até no Brasil, né? Era um dos campeonatos mais fortes do Brasil. Lá pegava Angela Borges, Freire Matos, né? Toda essa galera tava ali ainda. O pessoal de Santa Catarina, Curitiba, né, que sempre foram estados, né, com referências também. O pessoal né? descia às vezes até de São Paulo. Eram campeonatos bem disputados, né? Eu lembro que era sonho de todo atleta disputar no Sul-Brasileiro, né? Principalmente gente aqui do Sul, né? Camboriú, né? Em Camboriú. E aí a gente foi, e aí fiquei em segundo lá também. Daí, ali pra frente, eu ia, tipo, em 3, 4 campeonatos por ano seguido, assim. Então, eu peguei um chão bom nesse curto período de tempo, assim. Tu já no primeiro ano, então, que tu estreou, tu já fez 4 campeonatos. Isso, Bah, que legal. E aí, na época, eu era júnior. E aí eu podia subir em 2 categorias, né? Então, em todos os campeonatos eu ia em 2 categorias. Então, tipo, isso também pra mim foi bom pra ir pegando experiência de palco, me soltando. E eu lembro que sempre na Open eu ia melhor, porque já dava uma desinibida ali na Júnior, né? Então, tipo... Tirava aquele frio da barriga e depois já entrava com tudo, né? E assim foi o início, sabe? E aí depois, nos anos seguintes, sempre 3, 4 campeonatos, um atrás do outro. A gente foi alguns pra São Paulo. Em 2017 a gente foi em Santos, que tinha um campeonato lá também. Santos. Isso, e aí nesse campeonato dava vaga pra ir no primeiro Olímpia, que o Wellness ia fazer tipo uma apresentação, sabe? E aí eu lembro que a top 3, quem ganhasse top 3 ia ganhar a vaga pra ir pra lá. E eu fiquei no top 3 e ganhei a vaga. E aí na época, por questão de financeira e tudo mais, a gente não foi. E aí que foi tipo uma apresentação. Pro Olímpia em 2017, isso? Ia pro Olímpia de 2018. 18, foi o primeiro, né? Isso. Foi o primeiro Olímpia amador que eles fizeram aqui que a NPC fez aqui no Brasil. Isso, mas ia pro Olímpia lá de Las Vegas. Tu ganhava a vaga pra ir pra lá. Pra lá. Isso, só que lá, tipo, a Wellness ainda não era uma categoria oficial da NPC, então, tipo, as meninas fizeram uma apresentação, algo assim. E aí, na época, eu não fui, por questões financeiras e tudo mais, mas eu consegui a vaga lá. Tá, eu não sabia. E daí agora eu tô atrás dessa vaga de novo. Não, agora tu vai pra valer, agora né? A gente vai não pra se apresentar, né? Se Deus quiser. Que legal, cara. Então, tu participou do Mr. Olímpia Amador também, que a gente se encontrou lá, né? Em 2019. Isso. Eu fui em 2018 e 2019. 18 também tu participou, foi o primeiro, né? 2018 foi o primeiro, que eu fiquei em top 5, e no 2019 top 5 de novo. E quando tu começou, então, teu treinador era o Cris. O Cris. Por um longo período ali, todo o meu início, todas essas conquistas maiores, a gente pegou top 3 do Arnold, top 5 do Olímpia ali, sempre o Cris do meu lado. Que bacana. Aí teve alguns momentos que a gente percebeu que, até por questão de... às vezes ele tava junto comigo em alguma reunião de família, alguma coisa assim, e aí ele ficava meio com pena, sabe? Aí a gente, não, vamos tentar pegar um outro treinador, até pra pegar outra experiência, né? Outras perspectivas, abrir um pouco a cabeça também. E aí a gente começou com o Elmo, que foi muito bom pra mim tempo também. Com ele também, né? Fiquei uns 2 anos com ele, 2, 3 anos com ele, que foi muito bom pra pegar a experiência, pegar uma visão diferente um pouco também, né? Foi bem positiva, assim, essa experiência com ele. E também conquistei uns 3 overalls com ele. Bastante coisa, né? Foram bastante campeonatos, né? Foi. E, enfim, daí a gente... foi bom pra pegar uma experiência, depois tive uma experiência com outro treinador e depois voltei pro Cris de novo. Não adianta, ele que Agora ele que me conhece. Atualmente é ele que tá fazendo. Voltamos a trabalhar Depois a gente juntos. vai falar disso, de como tá a tua fase atual. Vamos colocar os vídeos e as imagens aí da Jé pra gente dar uma olhadinha nesses campeonatos que ela participou. Pode ir comentando, já. Esse foi o Gaúcho, esse que eu fiquei em segundo lugar. Esse foi o Gaúcho. Gaúcho de 2016. E aí foi que eu ganhei, já dá pra ver que eu tava diferente. Esse foi o primeiro campeonato. Cara, tu teve essa mudança em 15 dias. Em 15 dias, Aí eu tava bem pequenininha, dá pra ver que foi da finalização. Não, é outro físico totalmente diferente. O Cris não quis arriscar. E aí depois Esse eu arbitrei.
Esse foi 2021, Copa, que eu ganhei o overall desse. Esse foi uma virada de chave também, que foi depois da pandemia. Nossa, tava muito bem esse campeonato. Esse aí foi o Muscle Contest, Iron Games, Aí ele eu fiquei... Esse é no Paraná? Foi em Santa Catarina. Aí é bem no início. Não dá pra ver minhas perninhas aí, mas tá sol. Aí foi quando... Bem magrinha. Aí foi quando tu começou a musculação. Não, ali eu já fazia 1 ano de... Já fazia? Já era pior ainda, porque eu não achei foto. E foi no início também, já tinha 1 ano mais ou menos. E esse foi o último campeonato. Esse foi em Las Vegas. Esse foi o batizado no Pro? Eu já fiz outros tu já tinha feito outros? Mas esse foi o primeiro que eu consegui o pódio. Que legal, lá em Las Vegas. Realizei um grande sonho de ir pra lá e competir lá, nossa. Era uma coisa que eu tinha desejo justamente por ter conseguido a vaga lá em 2017 e não ter conseguido participar. E aí, ter ido aí eu ressignifiquei muita coisa. Foi bem interessante, assim, pra carreira também. Que legal, que bacana. Nesse campeonato tu já tava com o Cris? Já tava com o Cris. Foi o segundo campeonato que nós fizemos juntos. Ele te acompanhou? Tava junto? Tava junto, Ele faz toda a diferença, né? Meu Deus. Ter alguém ali com a gente. E com o cuidado que ele tem, né? Porque é o que eu digo, como ele tá o tempo todo comigo, ele tá olhando cada detalhezinho, né? Detalhe de água, de retenção, se tem alguma coisa pra melhorar, ele tá sempre ali, então fica bem mais fácil, né, pra gente. Esse aí foi o Pro, quando eu ganhei o Pro. Esse foi lá na Europa? Esse foi na Espanha, Mister Olímpia da Espanha, isso. Esse foi um dos meus melhores shapes. Muito bonito, olha só. Aí eu vim de uma sequência bem forte, assim, de campeonatos, um atrás do outro. Esse foi o último. Esse já no Pro? Isso, Pro. Que evolução, né, Gê? Deu uma melhorada. Aí nesse campeonato... Isso que é legal, cara, uma história de realmente vencedora, né? Tu começou em último lugar, estreou em último lugar. Era pra ter parado lá, né? Era pior que muita gente para, né? Justamente por isso, sabe? Mas eu acho que justamente o fato de eu ter ficado em último lugar no meu primeiro campeonato moldou a parte principal, que é essa parte da mentalidade, sabe? Que é o que eu falo sempre, que atleta sem mentalidade não é nada, né? Mas de ter começado mal e ter que construir, sabe? Porque eu vejo, às vezes, atletas que já chegam no primeiro campeonato, ganham um overall, ganham alguma coisa assim. Depois, na primeira frustração, realmente tu desiste, porque tu criou uma expectativa muito alta em cima daquilo, né? Então, saber lidar com isso, acho que foi bem importante pra mim essa derrota no primeiro... essa lição, né? Uma lição, exato. Então, a gente já tá chegando agora no intervalo, né? No nosso primeiro bloco tá chegando ao final. E logo a gente volta com a Gé, né? Pra contar mais aí da história dela. Clínica Fabielle Espanhol. Venha conhecer os protocolos inéditos e exclusivos que garantem resultados. Clínica Fabielle Espanhol. Strong Suplementos. Tenha você também uma franquia de sucesso. A Golden Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de low cost. Mais Fit Moda Treino. Mais Fit para todas as mulheres. Mais Fit Suplementos. Mais Fit, mais energia. Mais Fit Moda Treino, em Nova Prata. Cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde. Temos produtos sem glúten, sem lactose, integrais, sementes, grãos, castanhas, farinhas, chás, suplementos e encapsulados. A Grife Natural tem tudo na medida certa para você. Visite uma de nossas lojas em Nova Prata, na Avenida Luiz Marafon, número 280, em frente ao Colégio Tiradentes, ou entre em contato no nosso site www.grifenatural.com e conheça mais sobre nossas lojas e produtos. Academia Vigor, há mais de 34 anos com treinamento sério, individualizado e personalizado para você que procura resultados. Com uma ampla variedade de equipamentos, a Academia Vigor situa-se na Flores da Cunha, número 836, no centro de Nova Prata.
Voltando agora, então, com o segundo bloco, né? A já estava falando aqui, então, de como foi importante, né, essa experiência que ela teve, né? De começar já a ficar em último lugar, né? Com certeza. Vai forjando a mente. Vai forjando, né? E hoje é uma atleta profissional. Né? Então, foi bem bacana. Então, eu queria que tu falasse um pouco da tua rotina atual. Como é que tá hoje? Qual a fase que tu tá no momento? Sim. Agora eu tô em off, né? Fiz uma temporada de 6 meses ali, nesse ano, né? E normalmente o que a gente tem tentado fazer é 6 meses competindo, 6 meses em off. Então eu fiquei 6 meses depois do Pro parada completamente. Na verdade, depois do Pro eu fiz que eu ganhei o Pro, fiz 2 campeonatos em seguida. Depois eu parei 6 meses, tudo. Exatamente, praticamente tudo, até a quantidade de treino, cardio, te dá uma pausa, volta o corpo todo ao normal. Deixar o metabolismo dar uma respirada, o corpo... Pra saúde, pra se manter feminina, pra várias questões que pra mim é muito importante. Uhum. Então a gente dá essa pausa e aí normalmente a gente faz isso, 6 meses competindo, 6 meses parado. Enfim, às vezes muda um pouquinho, né? Então eu competi agora, mantive uma preparação por 6 meses e agora a gente tá nessa fase de já um exemplo, tu já começa o ano, tu já mira os campeonatos que vocês querem participar. Isso. E daí já começa o trabalho, mira um mês pra começar. Ali e tenta manter. E depois dá uma pausa. Então o último agora foi agosto, né? E agora a gente para até final do ano ali. E aí, início do ano, a gente vê, quando chegar o calendário dos campeonatos, a gente estrutura tudo isso, vê juntos qual vai ser o melhor, qual a melhor estratégia pra gente utilizar e já tenta manter ali o tempo que for ficar em preparação, acumular o máximo de campeonatos nesse período, pra depois de novo daí dar essa pausa de novo. Na época, nesse tempo que tu faz competição, tu procura fazer vários, né? Isso. Tu compete bastante, né? Sempre, todos os anos, né? Bastante. Sim, agora no Pro a gente tem que ir bem com estratégia, né? Bem pensando bem por uma questão financeira mesmo. Agora, como não tem campeonato no Brasil, esse ano, por exemplo, teve um só, né? No Pro. Então tem que ser tudo muito bem pensado, né? Muito bem elaborado. Com certeza. E como tá a tua dívida? Como são os teus treinos agora, nessa fase, né? O treino sempre foi uma coisa que eu cuidei, desde o início, desde o meu primeiro campeonato até hoje, sempre eu que fui responsável pela minha divisão de treino. Às vezes algum treinador me dava alguma orientação, mas eu sempre fui muito teimosa em relação a isso. E eu sei o que funciona pra mim, sabe? Então eu faço macro periodizações, assim, e micro, né? Macrociclos e mesociclos ali. E aí, agora, por exemplo, eu tô num período bem de deload, assim, tô pouca carga, treino leve. Só estímulo. Mais repetições, assim, pra dar com cargas bem leves mesmo, pra dar uma recuperada no organismo e tal. E agora eu já tô entrando num momento que, como eu tô comendo bem do off, eu vou começar a aumentar mais as cargas e dar uma forçada mais, assim, mas nada muito exagerado também. Nunca treinei com muita carga, nunca. Se tu pegar qualquer treino meu, tu vai ver que nunca é um exagero de carga. Nunca forcei muito em repetição. Eu faço o básico bem feito há muito tempo e eu acredito muito que é isso que funciona, sabe? Então, meus treinos normalmente são assim. A minha divisão de treino normalmente é a mesma, 3 vezes na semana inferior, 2 vezes na semana superior. E cardio... Tu dá mais ênfase em quadríceps ou posterior? Depende do período. Agora, os 2 últimos anos, eu foquei muito no posterior e no glúteo, né? Que era a gota, que sempre foi meu ponto... Meu glúteo nunca foi meu ponto forte, mas a gota ali, a parte a divisão do posterior. Do posterior e... Então, eu tô focando bastante nisso e venho evoluindo a cada ano, hein? E a gente foca bastante nisso. Quadríceps nunca foi um problema pra mim. Então, às vezes, eu vou oscilando, sabe? Se eu percebo que tá passando, eu tenho muito um feeling da minha linha. Assim, é importante, eu acho muito importante isso, né, de atleta, né? Porque eu tenho vários atletas que... é importante, eu sempre troco ideia, sabe? Tipo, o que tu tá achando, o que tu tá achando do teu físico. Tem atletas que já treinam há muito tempo, então eles têm essa percepção, né? E ajuda muito, né? Sim, trocar ideia junto, e daí vai fazendo teste, né? Por isso porque
porque nesse período é um período para te fazer testes também, né? Isso, tu vai vendo que funciona, né? Como o teu corpo reage. Então, eu sempre tive muito esse feeling muito meu, assim. Eu conheço muito meu corpo. Às vezes até o Christian pede pra mim o que eu tô achando, porque eu sei, imagina, anos, né? Já conhecendo, vendo como tá. Às vezes eu digo, precisa de mais maturidade, precisa de mais condicionamento. Vocês trabalham sempre em cima de feedbacks da arbitragem? Às vezes, porque às vezes os feedbacks deles são um pouco contraditórios, sim. Então, tipo, às vezes dentro da mesma mesa de arbitragem, alguns árbitros falam algumas coisas diferentes, né? Mas, sim, a gente avalia, mas eu sempre trabalhei muito dentro do meu Tu pega, mas... eu sei, tipo assim, filtra. eu sei o que eu tenho que melhorar normalmente, sabe? Então, até nesse último campeonato, eu fiquei muito satisfeita com o feedback, com a arbitragem. Eu achei muito, muito positivo, assim. A gente saiu do campeonato e os árbitros saíram e foram atrás da gente para dar o feedback individual. Então, ela era uma árbitra mulher, ela tinha uma lista, ela anotou tudo, assim. Isso, cabelo, tinta, maquiagem, tudo ela legal. Me falou como tava. Poses também, que normalmente os árbitros, né, não falam muito sobre isso, mas sobre o que você tem que melhorar ali no físico. Então, esse feedback eu achei positivíssimo, assim, tipo, tudo que eu já sabia que eu tinha que melhorar também, ela veio e me deu listadinho. Mas às vezes acontece, né, de um árbitro, tem muito quadríceps, tem pouco, outro diz que tem pouco, enfim. Normal, né? São olhares porque diferentes. Até a gente sabe, mesmo tendo um padrão, né? A categoria Wellness, ela é muito subjetiva, né? Ela tem um padrão, né? Mas tu pegar, tipo, um campeonato, um árbitro central é fulano, no outro e muda, né? O padrão da arbitragem até do outro, porque né? No amador é diferente porque tem vários níveis de atleta, né? Mas o profissional é o detalhe. É o detalhe que muda tudo, né? Então, tu vai pegar biotipos diferentes, porque no profissional não tem diferença de altura, né? Então, é todas juntas ali. Então, tu pega uma atleta menor... Qual que é a tua altura? 1,64. 1,64. Bem no meio ali, né? Então, tipo, tu pega uma atleta pequenininha, ela é mais preenchida, né? Aí tu pega uma atleta muito mais alongada, já tu bota uma do lado da outra, muda completamente, né? Então, ali, às vezes, um detalhezinho faz diferença, né? E aí, o feedback é válido, mais agora no Pro, eu penso pra mim, porque realmente é o detalhe, o refinamento ali, tu já chegou, finalização. Né, eu acho assim, a pessoa que consegue chegar, né, no nível Pro, realmente é uma pessoa que tem genética diferenciada, né? Sim. Por mais que hoje eles estão profissionalizando bastante atletas, se tornou um pouco mais... Não digamos fácil, né? Não é fácil, tem mais oportunidades, mas tem mais oportunidades. Mesmo assim, os que chegam a nível de Pro, cara, todos são bons. Todos têm um potencial genético, tem um potencial, tem anos de treino, então, assim, todo atleta Pro, como tu falou, vai ser um detalhe que vai definir. Até se você pegar no Mr. Olímpia, em qualquer categoria, do primeiro ao 10º, e até depois do 10º ao 20º, cara, assim, é detalhe mesmo. Todos são bons. Até o dia do atleta. Aí que entra muita questão da pose. Porque um detalhe da pose, às vezes, já muda completamente a tua linha, né? Mas... que nem tu falou, tem muito mais oportunidade hoje de ganhar o Pro, mas também tem muito mais concorrência, e a concorrência tá cada vez mais alta, e principalmente nessas categorias femininas, né? Não, como a categoria gente falou, Wellness é muito difícil. Às vezes tu pega estreante que já chega, meu Deus, assim, um nível de maturidade. Porque assim, tem os dois extremos, né? Eu vejo assim, hoje eu consigo ter essa percepção, porque eu participo de vários campeonatos. Tem estreantes que chegam, são estreantes, mas já vêm de anos treinando. Isso. Cara, um físico já chega com físico muito bom. Ganhando a categoria estreante, ganhando até a categoria Open, e aí balançando ali no overall, ficando na ponta, né? A gente tem vários casos. E já outra ponta é atleta que chega já com pouco tempo de treino, abuso de hormônios. Cara, o físico fica total... Tu percebe essa diferença. Sim, tu vê que falta, né? Falta o treino, né? Falta o treino. Falta o tempo. Falta o tempo. E isso é uma coisa que eu bato muito em cima, porque como eu trabalho com meninas com as aulas de pose, normalmente elas estão iniciando, né? E é uma coisa que eu me preocupo muito, assim, principalmente na minha categoria, na Wellness, por ser uma categoria que tem que ter uma feminilidade, tem que ter uma leveza, né? É muito importante. É uma categoria feminina, né? Por mais que seja
Na NPC, pelo menos, o mais levado em conta é o físico. É importante, né? Sim. A mulher se manter pega a nossa referência, né? Hoje, que é a Fran. A Franciele Matos. É uma menina, praticamente, né? Tem uma leveza, uma suavidade. Então, eu vejo que às vezes chegam meninas que estão começando e, assim, elas me falam os protocolos e eu fico apavorada. E eu penso, meu Deus, gente, muito, assim, absurdamente. E eu digo, tá, mas tu quer ser atleta por quanto tempo, né? Essa é a pergunta que normalmente eu faço. Porque se tu quer ser atleta de 1 ano, até tudo bem. Mas tá, né, é a tua vida, a tua saúde, né? A tua beleza também que interfere. E aí, isso é uma coisa que realmente vem me preocupar. E por isso que nós optamos por fazer períodos offs maiores, né? E dar uma atenção para essa parte, porque eu sou, antes de atleta, eu sou mulher, né? Então, eu me preocupo com essas coisas e acho que, né, isso é algo individual de cada um, mas até eu me preocupo pelo rumo que pode tomar a categoria, né? Então, daqui a pouco, se não existir mais esse padrão de ter essa delicadeza, porque de quando a gente tava falando de quando começou, né? Por exemplo, de quando tu estreou, a categoria Wellness era lembrar uma mulher de praia, né? Era um shape de praia, abdômen levemente definido, né? Perna grande, glúteo grande, né? Mas não era aquela extremamente condicionada, né? Tinha ainda gordura, né? Era um glúteo feminino. Isso. Né? E hoje já mudou. Era uma mulher que treinava bem, assim, né? Isso. Uma mulher forte que treinava e tinha o abdômen aparecendo, então não tinha muito. E eu, até na época que eu entrei, assim, eu lembro que uns anos antes, que foi bem no início, eram maiores. E quando eu entrei, era esse padrão, mas um pouquinho mais sequinho, assim, mais já tava entrando pra um padrão pra um pouco mais condicionado. E aí, né? eu lembro que eu ia bem por eu ser tão jovem, então eu tinha muito essa questão de delicadeza, de ser menina, sabe? Então eu já tava com o físico mais maduro, por ter, sei lá, 7, 8 anos de treino, mas tinha essa questão de jovialidade que eles estavam buscando na época, né? Hoje em dia não tem mais muito essa preferência, mas tu vê como vai se perdendo algumas coisas, né? Vai mudando, né? Mudou bastante. E então, tu acabou falando, né? Como tu costuma fazer o trabalho em off, então é sempre assim, treina, tira o pé nos treinos, e na alimentação, como é que tu costuma fazer? Mesma coisa? Sim, normalmente assim, eu tenho um período do off que eu fico mais de boa mesmo, mais tipo férias, mas depois a gente tenta aumentar a carga, sim. Claro que não cargas exageradas, mas para ganhar ali o volume muscular necessário, né? Até ano passado, antes dessa preparação, eu consegui subir bem meu peso, então foi um momento que, sim, eu treinei mais pesado, então a gente tem as fases dentro do off ali pra gente conseguir também ganhar o peso necessário, né? E uma coisa que eu prezo muito é de não perder a minha linha no off, não engordar absurdamente. E tu consegue manter fácil, né? Sim, é bem tranquilo. A gente vê, assim, outro ponto também que eu quero chegar, a gente vê o atleta que ele é diferenciado, ele consegue se manter. Isso. Mesmo não treinando direito, não fazendo dieta, tu olha pra ele e tu vê que ele é atleta. Isso. Né? E já a pessoa que pode chegar num shape bom, mas aquilo ser forçado, muito forçado pra ela, ela não vai conseguir manter. Além de sofrer, quando vamos dizer, vai dar um tempo assim, se larga, bum, né? Era o que era meu caso também, sim. Né? Quando eu competia... acho que aí que entra muito essa questão mental que eu falo sempre, por tu estar tranquilo fazendo. Tipo, hoje, a minha alimentação eu não tenho uma dieta pra seguir. O Christian não monta, porque ele confia tanto em mim e no meu equilíbrio, que ele sabe que eu não vou fazer nada errado. Então, tipo, durante a semana eu não vou sair comendo um sorvete, sabe? Eu mantenho... Bons hábitos. É o meu hábito, é a minha vida, é a minha rotina. Então, eu tento manter um nível mínimo ali de proteína, né? Comer coisas saudáveis. Agora, até postei ontem, uma fruta, eu tento aumentar essa gestão de vegetal, de fruta, pra saúde também, né? Coisas que importam. Então, assim, no meu off eu tenho esse período que é mais livre, mas que mesmo sendo controlado. Livre, não é não é um... Sim, não é sair por aí que nem tipo, muitos pra fazem. Compensar, né? Que tem muito isso também. Mas também tem uma coisa que eu acho importante, que isso acontece porque nas minhas preparações a gente não força muito, de muita restrição, porque quando... Eu já passei por preparações assim, quando tu restringe muito, é óbvio que vai dar uma descompensada, né? Então, nas preparações que eu tive esse aperto muito grande, depois dá uma... Tu dá uma escapada na correia. Cara, dá uma saída, fisiológico do corpo, né? Ele precisa voltar pro equilíbrio, né? Eu lembro no meu primeiro campeonato, tipo, o meu treinador não me falou nada de efeito rebote. A gente foi no campeonato e conversamos, daí
a gente achou melhor nem ir no Gaúcho, né? Fazer um trabalho para voltar melhor no outro ano, ou final do ano. E ele não me falou nada de efeito rebote. Cara, e eu já fui obeso. Então, pra mim, chegar no meu primeiro campeonato foi uma luta. Foi um trabalho de 2 anos já, assim, ó. Imagina. Fiquei praticamente 2 anos, assim, ó. Quando ele me dava a refeição livre, eu não fazia, porque eu sabia que era um gatilho pra mim, como eu fui obeso, sabe? E eu fiquei 2 anos. Cara, eu saí do campeonato, não sei, eu não tinha conhecimento ainda, nada, né? Cara, eu ganhei 16 quilos em 2 dias, acho. Eu cheguei e fui parar até no hospital. Imagina. Nossa, fizeram uns exames em cima do fígado, tava... Imagina. Eu saí comendo tudo que eu queria comer em 2 anos. Porque aí tu rompe uma questão mental, que tipo, não tenho mais a meta, agora eu posso. E já tem essa questão fisiológica de reequilíbrio do corpo, né? Então, é bem fácil de acontecer isso. E depois o voltar é muito difícil também, difícil. Né? Não, até voltei rápido. Né? Alinhei umas 2, 3 semanas, já consegui alinhar. Tipo, já foquei de novo, né? É mais Mas foi assustador. Foi assustador, foi muito rápido, sabe? Sim, a gente até, meu Deus, que vida ingrata. Um dia já perdi tudo. Um dia. Mas é uma parte que tem que trabalhar bem antes, eu acho, e ter essa estrutura emocional também, que eu acredito muito como nisso. A gente sabe, né, que o fisiculturismo, querendo ou não, independente de categoria, é um esporte onde a mentalidade comanda o jogo, né? Muito, muito, muito. Eu digo que é mais de 50%. As pessoas perguntam, quanto por cento de alimentação, quanto por cento treino e descanso? Não, é mais... O principal é a tua cabeça. Se não estiver alinhada, o teu estado emocional, a tua mente mesmo, né, não vai funcionar. Tu vai fazer por um tempo, mas vai perder em algum momento. Então, o principal é mental. E aí, até na escolha que a gente fala, né, de treinador, coloca isso na ponta do lápis. Se o cara só vai te passar de qualquer jeito, vai lá e faz. Ou se ele vai estar preocupado com essa tua questão, né, emocional, mental, com o rebote, vai te dar alguma instrução antes, depois. Eu acho isso muito importante. É importante. Então, vamos chegando no final do nosso segundo bloco. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco e último do nosso programa com a nossa querida Jé. Loja Iacomana, vestuário feminino, masculino, acessórios e calçados. Uma loja com qualidade e marcas exclusivas em um ambiente único e encantador. Iacomana, a melhor compra com a melhor qualidade. Em Nova Prata, siga nosso Instagram, @loja Iacomana. A fisioterapeuta integrativa Sheila Brandalize Pellegrini e sua equipe lhe esperam para guiá-los com atendimento personalizado que se adapta às suas necessidades. Utilizamos diversas técnicas que intervêm em aspectos emocionais, mentais e físicos do paciente. Entre elas, a microfisioterapia e a fotobiomodulação. O Pilates para a saúde mental e física, aliada à postura, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada começa aqui. Container Gastrobar. É muito mais que um restaurante. Aqui servimos pratos feitos na hora com qualidade, ingredientes selecionados e minimamente processados, além de cardápio com pratos vegetarianos, veganos, sem lactose e sem glúten. Siga-nos em @Container Gastrobar. Solicite informações pelo WhatsApp 549 9612 9155. Atendimento de segundas a sextas-feiras ao meio-dia e de quartas a domingos à noite. Gold Center Academia, tenha você também uma franquia de sucesso. A Gold Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de Low Quest. Nós da Farmácia Fórmula Central contamos com arrojado espaço físico, laboratórios de altíssima qualidade e equipe especializada para atender com excelência o nosso cliente. Trabalhamos com uma infinidade de ativos, sejam eles para suplementação, consultoria fitness e nutricional. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e redes sociais. Vamos lá então para o nosso terceiro e último bloco com a Jé. Agora, Jé, conta pra gente como foi a busca pelo Pro, né? Como foi essa experiência? Sim, eu acho que todo atleta, quando ele gosta de ser atleta, ele gosta disso, ele busca ser profissional, né? Acho que é um sonho da maioria dos atletas. Poucos estão aqui só pra, né,
fazer por hobby. Tipo o Christian. O Christian, ele compete por hobby, ele não almeja ser profissional, mas acho que a maioria dos atletas almeja. E como eu sempre gostei, eu sempre fiz isso desde muito nova, sempre foi um sonho. E logo que profissionalizou a categoria, eu já era meu primeiro objetivo da minha lista de metas de todos os anos, assim. Então a gente fez algumas tentativas, a gente foi em 2 Olímpias. Na verdade, o primeiro ainda não valia o profissional, que foi 2018. Aí o segundo sim, né, foi aquele que tu estava lá também. Aí, aquele já valia, né? Já valia, isso, já tinha o cartão profissional. Aí tentei naquele lá, aí a gente ficou em 5º lugar. Foi bom pra ter uma ideia, ver como tava o padrão. E tava muito forte aquele campeonato, tava muito forte. As meninas estavam com muito volume e eu já sempre tive essa tendência a estar mais condicionada, menorzinha. Então a gente já viu ali o que tinha que fazer e fomos dando sequência. Aí depois disso, o Robert, né, que era o treinador, me chamou e me fez uma proposta para ir competir lá na Europa e tentar buscar o cartão profissional lá. Isso foi na virada do ano ali de 2021 para 2022. E logo depois que eu tinha vindo do Olímpia, né? E eu aceitei, conversei com o Cris junto ali e tal, nós aceitamos. E aí a gente foi tentar buscar essa vaga em abril de 2022, lá em Portugal. Aí ia ter um campeonato lá. E aí lá naquele campeonato tinha que ganhar a categoria e ganhar o overall, né? Pra conseguir o Pro. Isso. Aí a gente passou perto de 30 dias, 25, 30 dias lá. A gente fez toda a preparação lá, eu, Cris e esse treinador. E, enfim, daí a gente foi pro campeonato, busquei um dos shapes mais... Ele é português, o Robert? É português. Português. E aí lá busquei um dos meus físicos mais incríveis, assim, eu acho, até hoje. Por uma questão, eu acho, também de eu estar só fazendo isso. Foi a primeira vez que eu já vivi como profissional sem ser profissional. Ficou os 30 dias lá, focada extremamente. Só fazendo isso. Eu fazia aula de inglês, treinava e comia. Ia pro mercado e era essa a minha rotina, assim. Então foi a primeira vez que eu me deparei com uma vida de atleta profissional sem nada ao redor, assim, né? Então foi muito positivo pra mim. Ao mesmo tempo também que tu tem que aprender a lidar com a tua mente, porque como eu vivo hoje na correria do dia a dia, eu só pego minha comida e como não tem que pensar muito, né? Então lá tu tá com tempo ocioso, tu tem mais vontade de comer besteira, né? Tu fica longe da família, longe de todo mundo. Eu tive que lidar com essas questões. Mas enfim, alcancei um físico muito bom, a gente foi pra esse campeonato. Eu ganhei a minha categoria e não ganhei o overall. Até hoje é uma das coisas que, assim, na hora eu não entendi, porque pela classificação ali, enfim, não entendi mesmo, mas aceitei, desci do palco, a primeira coisa que eu pedi, o que eu tenho que melhorar, né? Até o Christian disse, meu Deus, tu aceita muito rápido as coisas, porque ninguém entendeu o resultado ali, enfim. Aí a gente viu o que tinha pra melhorar, mesmo, né, não entendendo muito bem, e já parti pro próximo. E aí, acho que 15 dias depois, daí a gente voltou pra casa, né? 15 dias depois surgiu uma outra oportunidade lá na Espanha, daí, pra ir de novo. 15 dias depois, tu voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil e até então a gente não sabia de nada, né? E o Robert, na época, disse, não, vem que vai ter o Mr. Olímpia aqui e tal, e vai ser muito bom, tu tem chance, já tá com o físico pronto, vem de novo e tal. Não, então eu vou. Aí nesse período eu me preparei mentalmente, fiz umas sessões, eu acredito muito nessa questão mental, eu já falei várias vezes, mas fiz umas sessões de coach com a minha mentora na época. Muito bom. Ela me preparou, tirou qualquer coisa que tivesse me impedindo mentalmente. Até porque, né, já a gente sabe que, como tu falou, tu conseguiu focar nesses 30 dias e tu viu a importância que isso teve pra ti no físico, né? Completamente. Então tu imagina, tu é empresária, né? Depois se quiser falar aqui, tu tem academia, tu tem toda uma rotina, né? Que tu não pode deixar de lado, né? Por mais que acho que até tu estava lá, né? Tu consegue desligar porque tu sabia que tinha o Cris ou outras pessoas, né? Te dando suporte, né? Pra isso, né? Sim, eu tenho uma rede de apoio hoje que funciona muito bem e é muito essencial. Enfim, e aí eu voltei, me preparei emocionalmente, mentalmente, fisicamente e fui sozinha dessa vez, porque imagina, ir voltar em 2 era muito custo, né? Então eu fui sozinha. E aí eu cheguei lá na primeira semana e já tinha o campeonato Mr. Olímpia. Então eu cheguei em Portugal, a gente fez 10 horas de Portugal até a Espanha para competir de van. Tinha eu e mais algumas outras atletas também, nós estávamos em 7 atletas.
e o treinador. E a gente foi de van, chegamos lá, e aí lá consegui. Daí lá no Mr. Olímpia, era as 3 finalistas ali do overall ganhavam o Procard. Aí eu ganhei minha categoria e ganhei o overall também. Então ali foi... era pra ser lá, né? Ganhou. Aí ali eu entendi por que eu não tinha ganhado em Portugal, porque era pra ser muito mais impactante, né? Que ganhar o Mr. Olímpia da Espanha. Nossa. É um campeonato muito forte lá, né? Da Espanha. No mundo, né? No mundo. A gente vê que vários atletas no mundo inteiro, né, vão, né, participar desse campeonato, sim, né? E, nossa... Até o Rafa, que esteve aqui com a gente no nosso primeiro programa, ele foi lá também disputar. E lá o nível é altíssimo, porque aí como a Europa ali, o pessoal todo vem de todos os países, né? Tudo pertinho, o pessoal de todos os países vem. Então tinha atleta de ponta de todos, tinha brasileiras também, as meninas que estavam lá também. Enfim, aí lá ganhei, aí sozinha, desci do palco, cadê minha galera pra comemorar comigo, né? Aí liguei pros meus pais, todo mundo chorando, o Cris também de casa, todo mundo emocionado. E foi uma grande conquista pra mim, foi o maior, eu acho, né? Que era o meu maior sonho. E aí ele ganhei, e aí na semana seguinte já tinham os campeonatos profissionais. Como eu tava lá, eu tinha comprado passagem e hospedagem pra ficar entre 35 dias e 40 dias, assim, pra ficar por lá, pra se não desse no primeiro e no outro campeonato, enfim, e ter Tinha já uma estratégia de alguns campeonatos. Isso. E aí eu fui e fiquei um tempo lá sozinha, que foi a parte mais difícil, assim, que foi bem difícil mesmo. Eu sozinha e as outras atletas que estavam lá na mesma casa, uma casa pequena, assim, ter que conviver. E ali foi a parte mais difícil pra mim. Mas a gente já emendou, daí já aproveitei que eu tava lá, fui em alguns campeonatos pro também. Fui na Espanha em mais um, aproveitei em Alicante. Fui no Portugal Pro, que é aquele palco giratório, todo mundo sonha em subir. Nos 2 eu peguei top 6, não tinha 15 atletas, não tinha 23 atletas no de Portugal. E ele começou a jornada pro mesmo, né? E ele foi onde moldou também muito da minha parte emocional, por eu estar sozinha, então eu tive que ser muito forte em alguns momentos, né? Foi bem importante pra mim. Foi uma experiência legal. Muito, nossa, foi muito válido tudo. E o teu último campeonato do Pro foi nesse de Las Vegas. Las Vegas. Isso, foi em... agosto, final de agosto. Final de agosto. E como é que foi a experiência desse... Esse também é um campeonato muito legal, né? Pra participar. Aí depois daqueles 2 últimos que eu fiz na Europa, o de Portugal e da Espanha, eu fui no do Brasil, que teve em março. Ali eu peguei top 6 também, então foi 3 top 6 na trave, assim, pro pódio. O do Brasil foi... Foi no Rio, em março. Ah, tá, no Rio. Isso. Aí esse foi também importante, mas ali eu tinha ficado muito tempo em off, então eu tinha perdido um pouco de massa muscular, que no meu off, no meu caso, eu perco massa muscular, porque a gente para tudo, né, faz uma pausa. Então eu deveria ter esperado um tempinho a mais pra ir, mas eu quis ir, até por ser aqui no Brasil, prestigiar. Aproveitar, né? Menos custo também pra viajar. A gente foi e aí a gente pensou, já estruturou ali e fomos depois agora em agosto no de Las Vegas, que daí esse era o meu sonho, né? Aí a gente se preparou, eu botei 5 quilos a mais em cima do palco, então foi... já subiu com outro físico. A gente tava olhando no vídeo, né, que passou ali, tava muito muscular. Tava bem diferente. Bem diferente. E as atletas estavam muito bem também, todas assim, as atletas. Todas elas vinham de um tempo também de preparo, né? Então tava a Loira do Sul também, que foi a que ganhou lá. Enfim, a maioria das meninas que agora até já conseguiram vaga, estavam todas lá e foi bem... E nesse eu fiquei em top 4 daí, top 4. Aí foi o primeiro pódio, ganhei coroa no Pro, primeira... Que legal. Foi bem importante pra mim também. E por estar lá sozinhos, eu e o Cris, né? Então, num país diferente, só nós dois dessa vez, não tinha ninguém pra auxiliar. E tu fala inglês fluente? Sim, a gente tá estudando. Um pouco, né? Na verdade, a gente tá estudando faz 2 anos. A gente conseguiu se virar em tudo, assim. Tem algumas coisas que tu ainda perde, né? Que precisa de ajuda, mas já foi uma experiência bem bacana até pra testar o nível do inglês. Dá pra se virar. Dá pra se virar. Dando pra se virar é o que importa. E pro ano que vem, quais são os planos da GE pra 2024?
A minha meta é o Olímpia, né? Olímpia? Sim, Já esse Olímpia esse ano já era minha meta. Não conseguimos, mas é aquela história. A mesma história lá do início, né? Bateu na trave e vai de novo. Ficou em último, vai de novo, importante. Tu já tá, já desiste, melhorou, tu participou de... Como eu falei, todos os campeonatos são níveis bons, né? A gente sabe que existem campeonatos mais fortes, mas se tratando de pro, todo campeonato não tem campeonato fácil. Sexto, tu já subiu para um quarto num campeonato, eu acho que num nível até superior, né? Então, ano que vem, o pessoal que tá assistindo, acompanhe, né? Sigam a Jé e acompanhem a trajetória dela. Ano que vem vamos ver ela no Olímpia. Se Deus quiser. Do lado da Franciele Matos. Já pensou, se Deus quiser. Legal? Nossa, é meu sonho. E a gente, então, espera chegar o calendário. Ano que vem a gente traça. Eu não tenho patrocínio, então uma das coisas que o pessoal fala muito, quero virar pró pra ter patrocínio. Isso que a gente ia falar, né? Então não se iludam, porque não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Porque até o tema do programa é o sonho de ser pró, né? Então, pessoal, para vocês verem como foi toda a trajetória dela, do início, todos esses anos, tudo que ela batalhou, ela sempre começou competindo em último, teve toda essa evolução, começou a ganhar, teve vários overalls, né, ao longo dos anos, né, e ainda assim continuou batendo para virar pro, né? Mas o que eu gostaria que tu passasse a realidade mesmo de como é a rotina de uma atleta profissional, né? Porque muitos eles se espelham, vamos dizer, eles não veem, eles não querem passar por esse caminho todo que tu passou. Uma coisa é eu me inspiro na Franciele Matos, show, né? Mas ela também teve o calvário dela para chegar onde ela chegou, assim como tu tá passando também, né? Então é isso que eu queria que tu passasse essa realidade, né, para as pessoas, né, de como é ser uma atleta profissional no Brasil, né? Sim. As pessoas romantizam um pouco essa questão, né? Então, para começar, eu fui a primeira atleta pró do Rio Grande do Sul e, por enquanto, a única. Espero que logo mais meninas, né, sigam e consigam também. Mas, realmente, a Pro Wellness, né? Tem outros prós no Rio Grande do Sul. Mas, realmente, para mostrar que não é tão simples, e é que nem essa questão que tu falou, tem mais vagas hoje em dia, mas também tem mais concorrência. Então, é difícil, mas tu tendo uma questão mental, que é a principal, seguindo uma jornada, tu seguindo o passo a passo que tem que ser feito, não tem pular etapa, não tem, e não parando, porque eu vejo que muitas das atletas que eu comecei a competir pararam muito antes, né? Nossa, algumas competiram 1, 2 anos, então seguir nesse sonho, se tu realmente quer isso, vai que dá. Mas as pessoas romantizam o fato de ser pró. Então tu é pró, agora vai ser tudo fácil, não vejo a hora de ser pró pra ir competir em tudo que é campeonato de graça, e não é bem assim, né? Hoje a gente tem muito mais custo do que quando era amador pra competir no profissional. Então, isso de ser pró e ganhar patrocínio... É muito mais custo pela questão, tu diz, da preparação em si ou por viagens, Da preparação não, porque a preparação segue mais ou menos a mesma coisa. Mas, por exemplo, esse ano a gente teve um campeonato pró no Brasil. Então, só pra ir competir no Brasil mesmo, tu já tem um custo maior do que competir aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou enfim, no teu estado. E então, só um campeonato pró no Brasil, os outros são fora. E aí tu calcula gasto de viagem, né? Passagem, hospedagem, alimentação, fora, estadia, tudo. Né? Hoje tu é atleta profissional, né? A gente viu, tu teve uma trajetória vitoriosa, eu diria assim, né? Dentro do esporte. Tu já teve patrocínio nesse longo do tempo? Em dinheiro, não. Tipo, as pessoas ajudam. É isso que eu vejo. Eu tenho os meus parceiros. Eu vejo porque assim, eu vejo, eu quero competir logo porque eu quero ganhar um patrocínio. Tipo, as pessoas se iludem, até como se um patrocínio fosse custear tudo, sabe? Isso, né? E não é, a gente sabe que não é. Quanto maior o nível, mais custo tu vai ter, o que eu sempre digo, né? Então, hoje eu tenho parceiros que me ajudam muito, que com certeza me auxiliam muito, mas eu tenho a ATP, loja de suplemento, né? Tenho algumas marcas que me ajudam, biquíni, então eu consigo, porque o biquíni tem também um custo, sandália, a unha, o cabelo, essas questões femininas que também envolvem um bom valor, eu consigo por permuta, né? Pelo meu trabalho. Mas financeiro não, então realmente é uma questão que as pessoas se iludem muito com isso, né? E pode ser que tu até consiga, mas um atleta que não é pró ou alguma coisa assim, tu pode conseguir por um tempo, mas
manter aquilo também é difícil. Então, tu realmente tem que viver isso e tem que querer muito e tem que se destacar. Então, eu, por exemplo, ganhei o top 4 ali num campeonato a nível mundial e ainda não tem patrocínio, então não é tão mar de rosas assim como as pessoas pensam, né? Mas eu já sabia disso também, sabe? Quando eu quis me profissional, eu já tinha eu já sabia disso, sim, nós sabíamos. E até foi uma coisa que eu e o Cris, a gente pensou muito antes de buscar o profissional, porque nós sabíamos que não ia mais poder competir aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que é muito bom, sabe? Legal, você tá com a tua torcida, com a tua mãe, com o teu pai te assistindo. Então isso a gente teve que abrir mão disso, sabia que ia ter muito mais custos, mas tem atletas que não sabem disso, né? E aí vai até ganha o Pro e nunca mais vai competir, porque... a gente tem muito, né, no Brasil, né? Tem toda essa que questão. Ganharam Procard e tu não vê mais, né? Então, realmente acabam até abandonando. Não é tão acessível. E principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul, por não termos grandes marcas, né? Tipo, tão próxima da gente também tem uma dificuldade a mais. Se tu precisar se deslocar para fazer um vídeo, algo, tudo é lá em São Paulo, né? São Paulo, né? O centro, né? Maior, né? Isso, então tem essa questão também, mas eu acredito tem ideia? Pensa em mudar para lá ou não? Não. A minha vida hoje é muito voltada aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu amo o lugar que eu moro, em Caxias, no interior, eu gosto muito dessa parte. Nasceu? Nasci em Caxias. A gente tem academia, então tem uma... Eu divido a minha vida, né, entre essas coisas também, não sou só atleta hoje, né? Eu tenho uma vida profissional também fora das competições, então tem que cuidar das academias, tem que, né, a família. Hoje eu não me mudaria, assim, por patrocínio, mas tem atletas que fazem, né, tá certo também. Depende de como é também, como é a jornada de cada um. Isso, né? Porque, como tu falou, tu já foi se moldando, né? A maioria não... Eu já tenho a minha estrutura já aqui, tem né? uma estrutura, pouca gente faz isso, né? Então acabam, surgiu tal oportunidade e vai. Surgiu tal oportunidade e vai, né? Eu nunca digo nunca, sabe? Mas hoje, como tá a minha vida, no estado que ela está, eu não me mudaria, assim. Legal. E... Então, a mensagem que tu tem para passar, para quem tá acompanhando... não desistam dos sonhos, né? Quem mesmo quiser virar profissional, que tem mesmo esse sonho, né? Mas tentem buscar a realidade do esporte, pessoal. Tentem buscar exemplos como a Gé. Reais, né? Exemplos reais. Né? Exemplos reais. Porque, tipo, teve fulano que ganhou o Pro no primeiro ano de competição. Tá, mas quantas pessoas conseguem isso na vida, né? Não sei quem já ganhou patrocínio. Tá, mas quantas pessoas, né? Você vai pegar o número de atletas que tem hoje. Então, busquem informações da vida real. Eu sei que, né, tudo é possível. E, como eu digo, se tu insistir e se manter naquilo, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Mas busca um suporte do todo, entende realmente o que é aquilo, né? Busca pessoas que já passaram pelo caminho, que isso é uma coisa fundamental. Até o que eu falo muito para as meninas que me procuram para aula de pose. Pega alguém que faz isso exatamente. Pega alguém que já trilhou o caminho para tu ver, tá, mas e aqui o que eu faço? Porque a pessoa vai conseguir te orientar, né? Então é isso que eu deixo de recado, assim, pra buscar pessoas também que tu possa confiar para seguir os conselhos. Então, o nosso programa vai chegando ao fim. Quiser falar um pouquinho também já trabalha, né, com aulas de pose, né, meninas que pensam, né, em competir. Quiser falar um pouquinho. Quando eu comecei lá no início não tinha nada desse auxílio, né, a gente não existia pose, cada um fazia o que queria. E para mim isso é uma parte muito importante no palco, porque é onde tu mostra aquilo que tu trabalhou tanto, né, pra mostrar. Então, desde 2019 eu trabalho com poses, com meninas que estão começando, meninas que já treinam, que querem aprimorar. E eu vejo isso como parte fundamental no treinamento, no tempo de ensaio e tudo mais. Então, eu trabalho hoje com as meninas. Performance de palco é muito importante. Muito importante, porque às vezes tem duas ali que estão com um físico muito bom, mas uma pose é melhor, ela vai ganhar. E tu trabalha também NPC e FBB também? NPC e FBB, mas eu sempre eu prefiro da NPC, que é o que... Eu já competi nas duas, né, quando era aquele... Era junto, enfim, mas eu sou NPC, né? Eu gosto muito do padrão, das poses, tudo. Mas eu trabalho com as duas. Bikini, Wellness, NPC e FBB. Então, meninas que quiserem competir, procurem a Gé. Tá? Então, Gé, muito obrigado por ter participado, né? Ter vindo até aqui participar do nosso programa. Tu é um orgulho, né, para nós, atletas, amantes do esporte aqui do estado, né?
Então, muito obrigado de coração por ter vindo até aqui participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, quando tu me convidou, né? Eu vejo que o atleta profissional, a função dele, o dever dele não é só ser bom no palco, mas é difundir o esporte, falar as verdades, né? Alertar as pessoas que estão começando. Então, eu vejo isso como uma oportunidade também para eu expressar um pouquinho, mostrar quem eu sou e expressar a realidade dentro do esporte. E fico à disposição, sempre fico à disposição para as meninas, para quem está começando. Se quiser me pedir ajuda, feedback, além das aulas de pose, estou sempre à disposição. Então tá, pessoal. Então o nosso programa vem chegando ao fim e até mais com mais um Resenha Bodybuilding. Até mais, obrigada.